Bom, meu nome é Caroline Gomes Santana, sou servidora pública do Tribunal de Justiça da Bahia, instrutora em mediação, mediadora judicial pelo CNJ, bem como supervisora de algumas unidades do Sejusc aqui na capital. Meu objetivo aqui é fazer uma breve explanação, de forma que ajude as novas unidades do Sejusc que estão sendo inauguradas, outras que serão inauguradas, e também que ajude a visualização dessas unidades dentro do sistema processual, o seu uso no sistema processual. Aqui não se encerra uma capacitação, mas um breve relato, como eu disse, O próprio site do Tribunal de Justiça, ele tem lá um tutorial bastante extenso, com todas as explicações do funcionamento do Sejusc dentro do sistema processual PJE, dentro do sistema processual SAGE, e fora também do sistema processual, que são aqueles Sejuscs pré-processuais, que a gente vai explicar um pouquinho melhor como eles funcionam, que é muita semelhança dos balcões de justiça. Alguns de vocês que teve a oportunidade de conhecer essas unidades e o funcionamento delas vai ter mais clareza, e mais familiaridade com essa sistemática que eu vou explicar e que vai ser mais fácil, Além do site ter todo esse vasto material, o NUPEMEC está à disposição para sanar qualquer dúvida eventual que vocês tenham sobre o procedimento, sobre a organização, Em termos de sistema, temos o apoio do Service Desk, que pode ajudar a vocês a sanar a dúvida sobre o sistema, sobre o PJE, e algumas unidades do Sejusc que podem dar também esse suporte, Hoje nós temos o Sejusc de família funcionando com o SAGE, hoje aqui o sistema é o SAGE, mas é muito semelhante o sistema processual, e que também podemos dar o suporte àqueles que desejam. Bom, os Sejuscs foram concebidos na Resolução 125 e a sua implementação se deu após o CPC e pela Lei de Mediação. Os Sejuscs são responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, pré-processuais e processuais, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição, conforme prevê o artigo 24 da Lei de Mediação. Dentro desse sistema pré-processual, nós temos, dentro da autocomposição pré-processual, que seriam aquelas questões que ainda não estão ajuizadas, hoje nós temos duas formas de processamento delas. Nós temos um momento em que ainda, fora do processo, em que as pessoas buscam a unidade, não há sistema, e após todo o procedimento, com a realização de uma audiência e acordo, ele vai ser encaminhado para o sistema como uma petição inicial. E existe um outro formato pré-processual, que ele já se inicia com o processo através de uma reclamação processual. Esse início ele já gera um número de processo, e a gente vai poder mais tarde demonstrar aqui no vídeo. Temos a autocomposição pré-processual e temos a autocomposição processual, que são as questões já ajuizadas. Existem aquelas especialmente do artigo 334 do CPC, que são os processos iniciais que já seriam encaminhados para mediação ou conciliação, e outros que aqueles juízes entendem que há processos que existem alguma demanda reprimida e que seria o caso de encaminhamento para mediação ou para conciliação, e que podem ser recebidos no Sejusc. Normalmente são exercidos nos centros judiciários instalados nos fóruns, a autocomposição processual. Funcionamento do Sejusc, a criação do órgão nos sistemas processuais, como eu me antecipei um pouquinho. Então, é criado o órgão Sejusc no sistema processual SAGE, ou PJE, para o processamento dos termos de transação e das reclamações pré-processuais. No processual,
No SAGE, há necessidade da criação desse órgão SEJUSC para a realização das audiências designadas pelas áreas atendidas, e no PJE deve ser criada uma sala de audiência com o nome SEJUSC na vara atendida. Não existe um órgão SEJUSC quando falamos do PJE. Então, nos modelos pré-processuais, nós temos o termo de acordo que é encaminhado e cadastrado no sistema processual à semelhança de um pedido inicial de homologação de transação extrajudicial. Nesse caso, o que é que acontece? Nós vimos que os SEJUSCs, foram criados para a realização de sessões de mediação e de conciliação, sejam pré-processuais, sejam processuais. Vamos falar um pouquinho dos modelos pré-processuais. Então, nós temos um modelo inicial de um funcionamento do pré-processual, que seria tudo ocorre fora do sistema processual. Então, após a realização de uma sessão de mediação e com um acordo ao final, ele é encaminhado no cadastro, com uma petição inicial, à semelhança desse pedido, e submetido à homologação da transação. Então, esse início, ele ocorre fora do sistema. Ele tem um prévio atendimento. Ele tem um atendimento onde é possível ser realizada uma pré-mediação pelo atendente, a designação da sessão, se efetivamente aquela demanda for da competência daquela unidade, for uma demanda, uma questão, mediável, transacionável. Então, há uma designação da sessão, a expedição de convite, sessão de audiência, e após essa audiência com acordo, a remessa do termo e documentos via portal. É o que acontece hoje com as unidades dos SEJUSCs pré-processuais da capital, balcões de justiça, todas essas que estão descentralizadas. Então, elas não têm um sistema operacional dentro dessas unidades, funciona desta forma. E aí nós temos uma secretaria, que é onde recebe esses termos de acordos. Então, essa secretaria, que seria o cartório, dessas unidades, ela confirma esse cadastro, ela faz a distribuição desses processos, faz os atos ordinatórios, visto ao Ministério Público, se for o caso, ato ordinatório para o advogado, se for o caso. Então, todos esses atos cartorários. Isso dentro da estrutura da capital. O que vai acontecer no pré-processual, nos SEJUSCs do interior, é que eles vão contar com a estrutura cartorária da vara do juiz coordenador. Porque não vai haver no SEJUSC uma secretaria para a realização de atos cartorários. Então, ela vai contar com o apoio do cartório dos juízes coordenadores dessas varas. Dentro do modelo, aqui é o exemplo, o peticionamento inicial, no primeiro grau, no SAGE, e que se assemelha com o PJE. Então, você encaminha esse termo no final por um peticionamento eletrônico e vai selecionar aqui no lugar da competência, você vai colocar SEJUSC. No modelo 2, que é o que se assemelha com o SEJUSC consumo da capital, tudo já se inicia no processo. Então, tem uma reclamação pré-processual feita dentro do sistema. Nessa reclamação, o atendente vai colocar todos os dados daquela pessoa que buscou a unidade, aquele que vai ser convidado para ir até a unidade, participar de uma sessão de mediação ou conciliação. Ali vai ter um breve resumo daquela demanda. Vai haver a designação da sessão de conciliação, expedição do convite, a realização da audiência. Havendo a audiência sem acordo, o processo vai ser arquivado. Havendo acordo, o processo o atendente, o mediador, melhor dizendo, ele vai evoluir a classe, vai trazer esse processo considerando um divórcio ou um alimentos, porque a princípio ele é meramente uma reclamação pré-processual, e a partir daí ele vai abrir vista ao Ministério Público, se for o caso, elaborar minuta de sentença, elaborar ofícios. Então, a prática de alguns atos de secretaria, de cartório, que seria emissão de certidão, após a publicação, carta de sentença, seriam feitas por essa secretaria do SEJUSC, no caso da capital, que tem essa estrutura.
No do interior, repito, seriam feitos pelo cartório dos juízes coordenadores. Aqui eu tenho só um exemplozinho de como se inicia dentro do sistema processual aqui do SAGE, né? Então eu tenho um termo inicial de procedimento autocompositivo, onde aqui a gente vai colocar o nome das partes, vai fazer um breve resumo, não configura o pedido inicial no procedimento litigioso, então um breve resumo das questões que serão trazidas e já gera um número de processo. Então você verifica aqui que tem um número de processo, onde tem competência SEJUSC, que é porque está designado aí, como eu falei antes, no SAGE, a gente coloca o SEJUSC como um órgão, né? Mas no PJE, esse SEJUSC vai aparecer como uma salinha para ser visualizado dentro do sistema. Aqui uma breve síntese, né, do procedimento da autocomposição do pré-processual. O convite, seja família, seja nas relações cíveis, seja nas relações de consumo, ele sempre vai ser emitido para que a parte compareça àquela unidade. Eu estou falando aqui do pré-processual, então no pré-processual não falamos em intimações, falamos em convites. Esses convites, quando são realizados dentro do sistema, vai ser emitido dentro do sistema. Quando ele for fora do sistema, ele vai ser redigido em DOC e vai ser entregue à parte para que seja entregue à outra parte. Não trabalhamos com oficial de justiça, então essa entrega dos convites é pela própria parte, que é um momento oportuno delas iniciarem um diálogo, com o convidado, explicar um pouquinho por que foi até uma unidade, porque estava realizando aquele convite. É uma oportunidade de uma pré-mediação. Nesse momento, nós vamos colocar já para eles todas as documentações que serão necessárias serem trazidas no dia. Quando, na oportunidade da reclamação pré-processual, se o atendente já quiser recolher alguns documentos e já colocar no sistema, não há prejuízo. Mas nos procedimentos que eles ocorrem fora do sistema, é oportuno trazer essa minha experiência, que a gente elenque todas as documentações que eles precisem trazer e que eles tragam no dia. Porque eventualmente eles dizem que já deixou na unidade e é um documento que é necessário para a realização da audiência daquela sessão no dia e data marcado. Então é importante que eles tragam no dia da sessão de mediação. A estrutura do acordo de família, que é um exemplo, então a gente tem o preâmbulo, a parte dispositiva e a conclusão. Por economia, não só de papel, mas também economia, que a gente chama assim, do próprio procedimento, a gente já coloca os termos da procuração no próprio termo de acordo. O que significa isso? Hoje, os supervisores das unidades da capital, dos SEJUSCs, eles são advogados. E, nesse caso, eles teriam ali já outorga de poderes pelas partes para requerer a homologação dos acordos. Isso eu estou dizendo dos pré-processuais, fora do sistema processual. Então, a gente já coloca ali aqueles poderes restritos ao pedido da homologação do acordo. Então, eu tenho a parte dispositiva, então a descrição dos fatos, no caso, se tem bens, se não tem bens, filhos. E aqui, mais tarde, eu vou dizer até uns erros que acontecem constantemente, algumas falhas, para melhor dizer do que erros, na elaboração dos termos dos acordos, e que isso atrapalha um pouco a celeridade que tanto buscamos nesse exercício, dessa atividade da mediação, do procedimento autocompositivo. Bom, voltando aqui, na conclusão, nos acordos é comum ter uma cláusula expressa sobre a renúncia do prazo recursal, que significa que a sentença, quando ela for promulgada, quando o juiz promulga a sentença, ela já vai ter uma eficácia imediata. Isso já economiza também, porque aquelas sentenças elas já terão ali, já sairão também como um mandado de averbação.
com a determinação para os cartórios realizarem a averbação no caso dos divórcios. A estrutura da sentença, então, que eu trouxe aqui, a renúncia do prazo recursal, a gente já traz esse efeito de mandado de averbação para o registro civil, a concentração dos atos em um só documento. Então, defere esse pedido da renúncia do prazo recursal, é importante o deferimento desse pedido. Há também o deferimento da gratuidade da justiça e declara e transita em julgado na mesma data. Então, evita também a expedição de uma certidão de trânsito em julgado. Houve a renúncia do prazo recursal, o juiz declara que transita em julgado na mesma data aquela sentença. A elaboração do termo de acordo, a gente traz aqui uma atenção para alguns pontos, né? Que é a identificação da unidade no cabeçalho, isso serve muito para a capital, porque a gente tem muitas unidades descentralizadas. Em algumas unidades do interior ainda há unidades descentralizadas, então é muito importante essa identificação da unidade. Condições do acordo, clareza na redação das cláusulas, a correta grafia dos nomes, qualificação das partes e datas. E a quantidade de vias, né? Que a via para cada parte, é importante que as partes saiam de lá, cada uma munida com um termo de acordo que elas realizaram, e uma via para compor o processo, que vai ser remetido junto ao sistema processual. Então, a omissão sobre a convivência familiar, ela faz com que a Secretaria precise expedir ato ordinatório para que seja esclarecido sobre isso. Então, a gente precisa ter atenção que essa convivência familiar é necessária estar bem expressa no termo de acordo. O valor deve resultar no consenso das partes quando efetivamente eles resolvem firmar um valor de pensão de alimentos para os filhos. Quando acontecer isso, eu preciso ter uma forma de reajustamento e também um modo de pagamento, que deve estar muito claro, para que a gente tenha ali estabelecida, eventualmente havendo descumprimento, eu tenho que ter estabelecido o início da mora, né? Então, o indexador também mais utilizado hoje é a variação do salário mínimo, é bem comum isso acontecer e não há nenhum impedimento que ocorra, né? O acordo sem a cláusula de alimentos, que seriam aquelas hipóteses em que há discussão sobre a matéria, mas que não há formalização sobre a prestação mensal de um valor econômico. Seja porque uma das partes está assumindo integralmente todas as responsabilidades e todo o sustento da criança, seja porque ambos estão participando de uma forma espontânea e cooperativa, sem a necessidade também de formalizar esse valor econômico. Há algumas hipóteses em que está se discutindo, está numa demanda de divórcio, né, ou de união estável, mas que a questão relativa aos alimentos e à convivência familiar já foi tratada em um outro acordo. Então, nesse caso, não é necessário repetir as cláusulas, se elas não forem modificadas, se elas não forem objeto de modificação, mas nesses casos eu preciso ali expressar que elas já foram tratadas em um outro momento, né, colocar o número do processo em que foi tratada, e a vara que teve seu curso normal, né, se já foi homologado, se não foi homologado. Então, tudo isso eu preciso deixar claro. A partilha de bens imóveis, no caso dos direitos de posse, essa consequência da partilha tem uma formalidade menor, né, não proporciona a emissão da carta de sentença nem mandado de averbação para o cartório de registro de imóveis quando está se tratando de direito de posse. Então, situações comuns é a renúncia do direito de posse por um dos divorciandos, promessas de doação aos filhos, transmissão onerosa da ameação da posse, compensação de imóveis, fracionamento da posse de imóveis, do imóvel, no caso da laje, venda e cessão a terceiro, né? Disposição sobre partilha também para o futuro. Então, eu faço o divórcio, eles fazem o divórcio e dispõem que a partilha será feita em um outro momento também. Isso tudo é possível. A partilha de bens imóveis, direitos reais. Então, aqui há uma maior formalidade, há uma necessidade realmente dos documentos referentes aos imóveis.
uma necessidade do exame do título aquisitivo, do registro imobiliário, expedição de mandado de averbação para o registro de imóveis, a partilha desigual, a necessidade de recolhimento de TIV. Nesses casos, quando há uma partilha desigual, quem vai dizer que ela é desigual economicamente, né? Porque para as partes eles podem resolver daquela forma e entender que atende aos respectivos direitos de meação, mas há uma diferença de valores econômicos de um bem para o outro. Então, a sentença ela pode homologar o acordo de divórcio, ela pode conter a determinação de averbação do registro civil, desde logo, apenas a expedição de mandado de averbação para o registro de imóveis, que vai ficar condicionada a uma posterior comprovação de pagamento do imposto, caso haja a incidência. Aí eles devem abrir realmente um processozinho administrativo junto à Fazenda, para que a Fazenda emita um parecer e diga se é o caso de recolhimento ou não de imposto de transmissão, na hipótese de uma partilha desigual. Assinatura a rogo, também vale a pena tratar dessa matéria. Aqui é comum que as pessoas desconheçam, né, e às vezes criam algumas dificuldades. Quem é que assina a rogo, né? Assinar a rogo seria a pedido de... Então, normalmente aquelas pessoas que têm uma dificuldade momentânea para assinar, seja porque está com a mão quebrada, né, seja porque está com dificuldade do campo visual, ou seja pelo fato de ser analfabeto mesmo. Então, nesses casos, a gente recolhe essa assinatura a rogo. É importante que seja a pessoa da confiança, né, dele, podendo ser um parente. É necessário anexar a cópia do documento de identificação do assinante para fins de conferência. Essa pessoa que assina a rogo, ela não vai participar do processo de mediação, mas ela vai chegar no momento final para que seja lido o termo e seja conferido se tudo aquilo foi tratado. Erros ou falhas mais comuns, melhor dizendo, né? A qualificação da divorcianda com o nome de solteira. Isso ocorre muito quando é juntado nos documentos a identidade da divorcianda e ela nunca fez alteração do seu nome para o nome de casada, embora tenha feito essa opção à época do casamento, né? Então, a repetição disso no termo. Ok, o cartório, no momento que recebe esse acordo dessa forma, ele vai fazer essa retificação no cadastro, ele vai fazer o cadastro corretamente, mas isso é importante que não venha de origem essa falha, né? Esse erro, esse equívoco. Então, que a gente já tenha esse cuidado, essa cautela de estar qualificando corretamente as partes. Há muita omissão quanto à existência de filhos e de bens, então isso gera a necessidade de ser expedido ato ordinatório para que seja esclarecido sobre a existência de bens e filhos, então temos que ter atenção para isso. No caso da união estável, tomar a data da assinatura da escritura da declaração de união estável como se fosse a data do início da própria relação e da própria convivência é comum. Então, às vezes, eu tenho datada a declaração de união estável, a escritura de declaração de união estável em 2010, mas no corpo dela, aqueles conviventes declaram que vivem em união estável há mais de 5 anos. Então, o início não foi em 2010, mas foi há mais ou pelo menos em 2005. Né? Então, temos que ter cuidado com isso. Efetuar a partilha do direito de posse quando a relação jurídica é de direito de propriedade, também está sendo comum essa falha. Efetuar o reconhecimento de paternidade quando o investigante já tem paternidade atribuída. Então, olhar a certidão de nascimento da criança é importantíssimo para que a gente evite essa situação e arquivamento, né, do feito. Autocomposição processual. Aqui nós vamos falar um pouquinho Vamos falar agora sobre a autocomposição processual realizada nos SEJUSCs. Seriam as autocomposições, né, previstas no artigo 334, que podem se dar no início do processo, ou incidental, né, como chamamos, que a qualquer momento
dentro do processo, o juiz pode designar audiências de mediação ou conciliação. No sistema SAGE, há uma necessidade de criação do órgão SEJUSC para a realização das audiências designadas pelas varas atendidas. No PJE, deve ser criada uma sala de audiência com o nome SEJUSC na vara atendida. Não existe órgão SEJUSC. Tudo isso, em termos de sistema, tanto quanto ao SAGE quanto ao PJE, está bem explicado nos tutoriais previstos no site. Bom, é importante para um bom funcionamento da unidade do SEJUSC uma organização, que ela deve ser liderada aí pelo supervisor, sob a coordenação do juiz coordenador. Então, deve haver um prévio entendimento com as varas e os cartórios atendidos, uma disponibilização da pauta de audiência, então verificar os dias da semana que vão funcionar as mediações pré-processuais e aquelas processuais, quais são os dias designados para cada vara, a quantidade de horas destinadas à mediação e à conciliação, que isso deve ser decidido, definido, melhor dizendo, pelo juiz coordenador, os dias da semana também para atendimento do pré-processual, que não aconteça a realização das audiências. A vara, em regra, designa a audiência para ocorrer no SEJUSC, mas pode haver a designação da audiência pelo próprio SEJUSC. Essas hipóteses é quando acontece a designação pela vara e, comparecendo uma das partes, a outra ausente é contactada, que pode ser por telefone, e ela informa que tem interesse, sim, em remarcar essa audiência para comparecer em outro dia e data designado. Aí, nessa hipótese, o SEJUSC pode agendar a audiência para ocorrer nessa mesma unidade. Outra situação possível de designação pela unidade do SEJUSC é quando, tratando-se de uma matéria, vamos melhor explicar, um processo é destinado ao SEJUSC para audiência de mediação e o objeto dele é a guarda e alimentos. Nesse momento, é verificado com as partes que há um outro processo de divórcio que está em trâmite na mesma vara, mas que não foi destinado ao SEJUSC para audiência de mediação. As partes, tendo vontade de que esse processo seja encaminhado, é possível que o mediador, nesse momento, reúna os dois processos e faça a mediação contemplando essas duas matérias. A própria vara e o cartório expede as intimações, então o SEJUSC não emite nenhum ato cartorário, nem intimação, nem citação, isso é ato exclusivo do cartório. O SEJUSC se limita a realizar as audiências e, após a realização das audiências, ele vai efetuar a entrega à vara dos termos de audiência, com os seus respectivos resultados. Se o resultado foi com acordo, ele vai colocar no sistema esse termo de audiência, informando o acordo, que já vai vir com pedido de homologação. Pode ter a hipótese do acordo, do termo de audiência sem acordo, que também vai ser juntado aos autos para as providências cartorárias. Termo de audiência em prosseguimento, que é apenas uma informação de que essa audiência, esse processo permanece no SEJUSC e a audiência foi remarcada para seu prosseguimento. O próprio Código de Processo Civil, ele prevê que o processo pode ficar no SEJUSC por um prazo mais ou menos de 60 dias. Não significa que é um prazo rigoroso, que tem que ser apenas 60 dias. Isso vai depender de caso a caso, Existem processos que vão ser necessários 5, 6 ou mais sessões de mediação. Às vezes o tempo entre uma sessão de mediação e outra sessão de mediação não é possível ser feito em um curto prazo, mas tudo isso deve ser informado dentro do processo para que o juiz saiba o que está acontecendo com essas mediações. Há também as hipóteses em que as partes não comparecem e que aí a gente não vai emitir uma ata de audiência, mas uma mera informação
de que não houve a realização e o motivo pelo qual não houve a informação. Normalmente essas informações são assinadas pelo supervisor da unidade do Sejusc. Os termos de audiência são assinados pelo mediador e conciliador e pelas partes. Advogados tanto presentes também são assinados por ambos. A informação da não ocorrência da audiência, como eu já coloquei, ela deve ser assinada pelo supervisor. Eventualmente, se o supervisor não estando presente, pode ser suprida essa assinatura ou até mesmo o próprio termo da informação por uma ata de audiência informada pelo mediador. No SAJ, a vara acessa o órgão Sejusc que designa a audiência. Em seguida, expede as intimações. O próprio Sejusc pode efetuar a juntada do termo nos autos digitais. Quando a gente diz pode, esse pode deve ser interpretado até como um deve, porque se o sistema existe e está disponível, é importante que o supervisor, as pessoas que estão trabalhando dentro do Sejusc se acostume, e dentro do cartório, se acostume a utilizar realmente o sistema, para que a gente evite estar uma parte usando o sistema e outra parte não usando o sistema. A ideia é que haja uma unificação entre todas as atividades dos Sejuscs, Sejam aqueles que utilizam o sistema processual SAJ, sejam aqueles que utilizam o sistema processual PJE. Há um tutorial no NUPEMEC, como já foi dito, em que lá explica todo esse procedimento do sistema. No PJE, a vara abre a sala de audiência para a designação das sessões de mediação e conciliação que ocorrerão no Sejusc. Para a realização da sessão de mediação, não é necessário consultar os autos, o que pode ocorrer no momento da redação do termo de acordo. Há até quem diga, alguns juízes que entendam que pode atrapalhar a vista dos autos dentro do procedimento de mediação. Então, não há uma necessidade de visualização, mas eventual dúvida. Vamos imaginar que seja um acordo de partilha, a descrição dos bens que estão lá no processo, nas declarações iniciais. Então, essa consulta aos autos também não prejudica a finalização. Ao contrário, trará segurança para entre o que está posto no processo e o que está sendo realizado naquela unidade. O Sejusc pode agendar a mediação nos casos de remarcação, como já foi colocado antes, e deve reservar dias para essas redesignações. Então, é importante sempre os Sejuscs terem dias disponíveis para as sessões que sejam redesignadas, para que não haja aí um atropelo ou um choque, entre as sessões designadas pelas varas e as sessões remarcadas, reagendadas pelo próprio Sejusc. Então, aqui é uma estrutura que a gente coloca, em que existe o NUPEMEC, que é um órgão de gestão, planejamento, de fomento das políticas de autocomposição, de pacificação, dentre outras atividades. O Sejusc, cada Sejusc tem um juiz coordenador, supervisor, estagiários, eventualmente, devem ter nessas unidades, o mediador, conciliador e outros profissionais de apoio que podem ter aí. Como foi dito no início, o Sejusc pode ter atividades aí de próprio fomento. O próprio Sejusc pode fomentar, e pode ter essas outras atividades. Me ajude, Maia. De cidadania, E nessas atividades de cidadania eu posso ter outros profissionais aí apoiando eventualmente. A gente pode ter aí profissionais, psicólogos, assistentes sociais. Há alguns Sejuscs que já têm essas estruturas, outros não, mas poderão formar dentro de um formato ideal de Sejusc. O papel do supervisor é o responsável pela administração da unidade, estabelece a interlocução com os demais órgãos do NUPEMEC, juiz coordenador e Ministério Público, gerencia o funcionamento da unidade, efetua a distribuição do trabalho e organiza a pauta de audiência, expede o convite, realiza a sessão de mediação e conciliação onde não houver mediador disponível, efetua a entrega do termo de audiência em cartório, mediação processual ou eventual remessa via sistema, conforme estabelecido com o juiz coordenador, apoia as atividades do cartório visando o andamento do feito, encaminha os relatórios mensais ao NUPEMEC,
zela pela aplicação da pesquisa de opinião, devendo encaminhar o resultado. Essa pesquisa de opinião deve ser implementada em todas as unidades do SEJUSC. É onde nós teremos aí uma resposta do público que é atendido, não só das partes, mas também dos advogados, que é o público atendido pelo SEJUSC, e que essa resposta é muito importante para vermos onde podemos melhorar nessas atividades, o que é que está acontecendo de bom, o que é que pode ser melhorado, como é que está sendo a atividade do próprio mediador, do próprio conciliador, né, em que pode ser melhorado. Deve buscar a capacitação para a implementação do método de trabalho contido no módulo 2 de utilização do sistema pré-processual. Como foi colocado desde o início, isso não se encerra numa capacitação. Essas atividades, elas devem ser a todo tempo, como eu diria, replicadas. Para serem replicadas as atividades do supervisor como multiplicadores, eles devem estar sendo capacitados e sendo reciclados, né? Então, o supervisor hoje ele vai ter uma capacitação mínima e a todo tempo ele vai estar buscando essa reciclagem e que o NUPEMEC vai estar apoiando nisso também. O papel do juiz coordenador no processual é meramente uma atividade de gestão, de administração. No pré-processual, ele tem, além dessa atividade de gestão e de administração, ele também, na atividade judicante, ele se limita ao oferecimento de sentenças homologatórias, expedição de mandados de averbação e ofícios que visem o implemento de providências contidas no termo de acordo homologado. Aqui é uma visão do site do NUPEMEC, os materiais de suporte que estão disponíveis lá, né? Tem um guia de SEJUSC do PJE 2017, tem o guia para SEJUSC, o tutorial do sistema SAGE também, relações de consumo, termos de acordo de família pré-processual, guia de SEJUSC de família processual, onde temos as atas de audiência. Todos esses termos, eles podem ser disponibilizados em DOC. Eles devem ser dialogados em cada unidade com o juiz coordenador, né, no pré-processual, a quem vai ser submetido esses acordos para homologação. Eventual ajustes deve ser, né, dialogado com eles e também com o órgão do Ministério Público, né, que essa comunicação entre juiz coordenador, entre o supervisor e entre o Ministério Público deve estar sempre alinhado, né? E a própria diretoria das varas, porque o cartório vai ser muito importante nesse momento, os cartórios das varas do SEJUSC do interior, porque vão dar apoio às atividades cartorárias fins, né? Das atividades desenvolvidas pelo SEJUSC. As atividades fins serão feitas pelos cartórios. E eu não finalizei aqui, eu quero parar. Trouxe para vocês. Aqui seria uma explanação breve no sentido de orientá-los sobre o funcionamento dos SEJUSCs. Do que viram aqui no site há vasto material sobre o sistema PJE e SAGE, modelos de acordos e atas de audiência. Ademais disso, no NUPEMEC, dando continuidade às suas atividades, dará apoio a eventuais dúvidas e disponibilizará capacitações necessárias. Vale lembrar que para o funcionamento adequado das unidades não se pode esquecer da formação continuada dos mediadores.